Minha nora esqueceu de desligar o telefone. Ouvi cada palavra. Minha sogra é um fardo. Fiquei em silêncio. Recuperei meus 4.800.000 reais. Vendi a casa que estava no nome deles. Desapareci. Eles voltaram da Europa sorrindo, até que perceberam que a chave não entrava na porta. A casa estava vazia. O bilhete. Surpresa, isso foi feito por um fardo. Me chamo Graziele Monteiro. Tenho 68 anos. E naquela terça-feira de outubro, enquanto preparava empadão de frango na cozinha do que acreditava ser meu lar, ouvi 3 palavras que mataram a mulher que eu era. É um fardo insuportável. A voz de Valéria atravessou a parede como uma faca afiada. Deixei cair a colher na panela. O vapor queimou minha mão, mas não senti nada. Só escutava. Te juro, Fernanda, já não aguento mais. Minha sogra respira e me desespera. Come, dorme, existe e tudo faz na minha casa. Meu coração parou. Minhas mãos tremeram sobre o mármore frio da bancada. Ricardo diz que tenhamos paciência, que logo, você sabe, ela tem 68. A natureza vai fazer seu trabalho, e quando isso acontecer, vendemos tudo e vamos para Florianópolis. Esta casa vale mais de 6 milhões. Ela colocou quase 5 quando nos mudamos, mas está no nosso nome. Legalmente é nossa. Senti como o chão se movia sob meus pés. Valéria soltou uma risada leve como quem comenta o clima. Enquanto isso, que continue cuidando das crianças e limpando, pelo menos serve para alguma coisa. Desligou. Eu fiquei paralisada na frente do fogão, com as mãos sujas de massa e a alma em pedaços. 3 anos. 3 anos vivendo sob este teto. 3 anos acreditando que estava construindo algo com meu filho, que éramos família. Mas eu não era família. Era um investimento. Um investimento que estava demorando demais para morrer. Respirei fundo. O cheiro de cheiro verde e pimenta enchia a cozinha, mas eu já não estava lá. Algo dentro de mim se rompeu. Algo que nunca voltaria a ser igual, porque naquele momento entendi uma verdade brutal. Meu filho Ricardo, o menino que amamentei, que cuidei quando teve pneumonia aos 7 anos, que abracei em cada derrota. Esse homem já não existia, ou talvez nunca existiu como eu acreditava. Apaguei o fogão, cobri a panela, tirei o avental bordado que minha mãe me presenteou há 40 anos e, no silêncio daquela cozinha, tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia esperar que a natureza fizesse seu trabalho. Ia desaparecer, mas não da forma que eles esperavam. Subi para meu quarto, o menor da casa, claro, e fechei a porta com tranca. Peguei meu celular com mãos trêmulas e disquei um número que não usava há meses. Doutor Estevão, sou Graziele Monteiro. Preciso vê-lo amanhã cedo. É urgente. Trata-se da minha casa. Bem, do que acreditei que era minha casa. Minha voz soava estranha, firme. Quase não a reconhecia. Naquela noite, Ricardo e Valéria voltaram de jantar fora. Vinham rindo. Ele trazia uma caixa de confeitaria francesa para ela, obviamente. Me viram na sala tricotando um chale de lã cinza. Já jantou, mãe? Perguntou Ricardo sem me olhar realmente. Sim, meu filho. Bom apetite. Valéria nem sequer virou. Subiu direto para seu quarto grudada no telefone. Ricardo sentou na minha frente um momento, devorou 2 fatias de bolo, checou o celular e bocejou. Vou dormir. Amanhã tenho reunião cedo. Que descanse, filho. Me deu um beijo na testa, mecânico, frio. Quando ouvi a porta dele fechar, parei de tricotar e na escuridão daquela sala sorri, porque eles não sabiam ainda, mas o jogo acabava de mudar e desta vez as regras eram minhas. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Na manhã seguinte, acordei às 5. Não porque tivesse que fazer, mas porque há 3 anos fazia isso. Valéria esperava seu café às 6 em ponto. As crianças acordavam às 6:30 e eu, como boa carga, deveria estar pronta para servir. Mas aquela manhã, enquanto moía o café e esquentava o leite, minha mente estava em outro lugar completamente diferente. Recordava com uma clareza que doía.
Tudo começou há 3 anos quando enviuvei. Fabrício, meu esposo durante 42 anos, morreu de infarto enquanto podava as primaveras do nosso jardim. Caiu entre as flores roxas que tanto amava. Fui eu quem o encontrou. Ainda tinha a tesoura na mão. Os meses seguintes foram um inferno. O apartamento nos jardins parecia enorme e vazio. Cada canto gritava sua ausência. A xícara de café que já não enchia, o jornal que ninguém lia no café da manhã, o cheiro da sua colônia que desaparecia dos travesseiros. Ricardo vinha me visitar toda semana. Preocupado, dizia: "Você não pode ficar sozinha, mãe. Este apartamento é grande demais para você." Valéria sempre o acompanhava, sorridente, perfeita, com seu cabelo castanho sempre impecável e unhas recém-feitas. "Graziele, você deveria considerar se mudar conosco", sugeriu um dia, segurando minha mão. "Você tem 2 netos lindos que te adoram e nós precisamos de mais espaço. Poderíamos comprar uma casa maior juntos." Juntos. Essa palavra soou como música nos meus ouvidos quebrados. "Pense nisso, mãe", insistiu Ricardo. "Você vende seu apartamento. Nós colocamos o que temos economizado e compramos algo bonito. Uma casa de verdade, com jardim para as crianças, com espaço para todos. Eu não queria ficar sozinha. Não queria continuar acordando naquele silêncio que estava me matando lentamente. Então aceitei. Vendi o apartamento nos jardins por R$ 4.800.000. Era meu patrimônio, o fruto de décadas de trabalho de Fabrício como engenheiro e meu como professora primária. Cada real representava anos de esforço, de sacrifício, de sonhos realizados. Ricardo encontrou a casa perfeita na Vila Madalena. Colonial, 3 andares, 6 quartos, jardim com jacarandás, custava R$ 6.200.000. Nós colocamos o resto, mãe, e ficamos como proprietários, Valéria e eu, por questões legais. É mais simples para os impostos, para trâmites futuros, mas é de todos. Óbvio, óbvio. Assinei os papéis sem advogado. Confiei. Porque era meu filho. Porque depois de 42 anos de casamento, eu acreditava na palavra, na família, no sangue. Me mudei numa quinta-feira de março. Trouxe meus móveis, minhas fotografias, minhas lembranças. Valéria me designou o quarto do 3º andar, o menor, o que dava para a caixa d'água e tinha mofo em um canto. "É mais privado para você, Graziele. Terá seu espaço." Os primeiros meses foram toleráveis. Eu cozinhava, ajudava com Gabriel e Sofia, meus netos de 6 e 4 anos, limpava, organizava. Mas pouco a pouco os sorrisos foram se convertendo em ordens. "Graziele, as crianças têm escola cedo. Pode preparar o café da manhã?" "Graziele, tenho reunião. Fica com a Sofia? Ela está com febre." "Graziele, hoje vem minha mãe almoçar. Faz aquela feijoada que ela gosta." Ricardo trabalhava 12 horas por dia. Valéria saía com amigas, ia à academia, fazia pilates. Eu ficava. Sempre ficava. Um dia pedi para usar a sala para receber minhas amigas do clube de leitura. Valéria franziu a testa. "É que tenho tapete novo, Graziele. Prefiro que não traga visitas. Você sabe como são as pessoas mais velhas. Derramam coisas. Pessoas mais velhas, como se ela tivesse 80 e eu fosse sua empregada." Outra vez quis colocar minhas fotografias na estante da sala. Fotos de Fabrício, de Ricardo criança, de nossas viagens. "Não combinam com a decoração, sogra. Melhor deixá-las no seu quarto. Meu quarto. Nunca nossa casa. Sempre meu quarto." No meu aniversário de 67 anos, Valéria organizou um jantar. Convidou sua família, suas amigas. Ricardo chegou tarde do trabalho. Não houve bolo para mim. Esqueci de comprar, Graziele. Desculpa. 2 semanas depois, Valéria fez 38. Ricardo presenteou uma bolsa Chanel que custou R$ 35.000. Houve bolo de 3 andares. Músicos, champanhe moët. Eu assei biscoitos de nozes para os convidados. Ninguém me agradeceu. Mas eu guardava tudo. Cada transferência bancária, cada mensagem, cada e-mail, onde Ricardo prometia que a casa seria nossa.
Guardava numa pasta amarela escondida sob meu colchão. A pasta que Ricardo acreditava que eu tinha perdido. Porque Fabrício sempre dizia: a confiança é linda, mas os papéis são sagrados. Dr. Estevão Ramos tinha 74 anos e um escritório que cheirava a livros velhos e café forte. Havia sido o melhor amigo de Fabrício durante 30 anos, advogado especialista em direito de família e patrimonial. Quando entrei em seu escritório naquela manhã de quarta-feira, ele deixou os óculos sobre a mesa e me olhou com aqueles olhos cinzas que sempre viam mais do que se dizia. Graziele, passaram meses. O que acontece? Me sentei na frente dele. Tirei da minha bolsa a pasta amarela que havia escondido sob meu colchão durante 3 anos. Preciso saber se ainda tenho direito sobre meu dinheiro. Dr. Estevão abriu a pasta. Dentro estavam todos os comprovantes. O contrato de venda do meu apartamento, as transferências bancárias em nome de Ricardo por R$ 4.800.000, os e-mails onde ele me prometia que a casa seria de todos, as mensagens de WhatsApp onde confirmava que minha contribuição era a base de tudo. Dr. Estevão leu em silêncio durante 20 minutos. Seu rosto não mostrava emoção, mas seus dedos tamborilavam sobre a mesa, sinal de que estava pensando rápido. Finalmente falou. Graziele, por que guardou tudo isso? Fabrício sempre dizia: a confiança é linda, mas os papéis são sagrados. Dr. Estevão sorriu tristemente. Seu esposo era um homem sábio. Fechou a pasta e me olhou direto. Legalmente, a casa está em nome do seu filho e sua nora. Mas estes documentos provam que houve um acordo verbal respaldado por evidência escrita. Podemos argumentar que sua contribuição foi um empréstimo, não uma doação. E empréstimos se cobram. Meu coração bateu mais rápido. Quanto tempo levaria se agirmos rápido e encontrarmos um comprador imediato? 10 dias, talvez menos. 10 dias. Ricardo e Valéria iam para a Europa em 2 semanas. Estariam fora 3 semanas. Faça, disse sem tremer. Dr. Estevão se recostou na cadeira. Graziele, tem certeza? É seu filho. Precisamente por isso preciso fazer. Porque ainda o amo o suficiente para ensinar que sua mãe não é um objeto descartável. Além disso, continuou Dr. Estevão, a casa tem dívidas de IPTU por R$ 47.000. Ricardo nunca pagou. Também há uma multa de água por 8.000. Isso nos dá mais pressão legal. Além disso, fez uma pausa. Encontrei um comprador. Um cliente meu que busca exatamente essa região. Está disposto a pagar R$ 6.200.000 em dinheiro. Fechamento imediato. Quando? Podemos iniciar o processo legal amanhã. Com os documentos que você tem, podemos forçar a venda para recuperar seu investimento mais juros. A lei está do seu lado. No domingo, durante o café da manhã, Valéria entrou na cozinha com seu tablet na mão e aquele sorriso que eu já conhecia bem demais. O sorriso de quem está prestes a conseguir o que quer. Graziele, temos notícias emocionantes, disse mostrando a tela. Passagens de avião. São Paulo, Paris, Barcelona, Roma. Vamos 3 semanas para a Europa. Ricardo e eu. Precisamos nos reconectar como casal. Ricardo entrou atrás dela ajeitando a gravata. Nem sequer me olhou. Saímos dia 8 de novembro, mãe. Voltamos dia 1º de dezembro. 3 semanas? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sim, é nosso aniversário de 10 anos. Merecemos. As crianças ficam com você. Obviamente, Gabriel tem natação terças e quintas. Sofia vai ao dentista dia 15. Deixei tudo anotado na geladeira. Naquela tarde, enquanto as crianças dormiam, ouvi outra conversa. Desta vez intencional. Fiquei no corredor enquanto Valéria falava ao telefone com sua irmã Monique. Te digo que já me tem farta. A velha se acha dona. Outro dia quis opinar sobre como educo meus filhos. Tive que lembrar quem paga as mensalidades aqui. Silêncio. Óbvio que não pode ir embora. Para onde iria? Não tem nada. A casa é nossa. Sua aposentadoria é miserável. Depende totalmente de nós. Outra pausa. Ricardo diz que quando ela não estiver mais, vendemos tudo e nos mudamos para Florianópolis. Já até vimos apartamentos de frente para o mar. Custam uns 7 milhões,
mas com o que tirarmos desta casa e o que ela deixar, nos alcança perfeitamente. Me apoiei na parede. As pernas tremiam. Sim, sei que parece feio, mas é a realidade. Investimos o dinheiro dela e agora é nosso. Assim funcionam as coisas. Ela já viveu sua vida. Nós apenas começamos. Desligou. Desci as escadas em silêncio. Cheguei ao meu quarto do terceiro andar, fechei a porta, sentei no chão com as costas na parede e pela primeira vez em 3 anos chorei. Chorei pela mãe que fui, pelas noites em claro quando Ricardo teve catapora, pelos uniformes que cosia à mão porque não tínhamos dinheiro, pelas marmitas que preparei durante 12 anos de escola, pelos abraços que dei quando ele foi mal em matemática, pela bolsa universitária que paguei vendendo empadões no mercado. Mas quando terminei de chorar, me levantei, lavei o rosto, penteei meu cabelo, coloquei meu suéter de lã cinza que Fabrício me presenteou em nosso 35º aniversário e disquei o número de Dr. Estevão. Proceda com tudo. Quero que a casa seja vendida antes que voltem da Europa. Quero que quando colocarem a chave naquela fechadura, ela não entre. Quero que saibam o que se sente perder tudo em 1 segundo. Dr. Estevão chegou à casa no dia seguinte. Tocou a campainha como se fosse um vendedor qualquer. Era quinta-feira pela manhã. Ricardo estava no trabalho. Valéria tinha saído com suas amigas para tomar café. Só estávamos as crianças e eu. Bom dia, Graziele, disse Dr. Estevão em voz baixa quando abri a porta. Trazia uma pasta de couro marrom e aquele olhar sério de advogado que conhece cada movimento do tabuleiro. O fiz entrar na cozinha. Gabriel e Sofia estavam vendo desenhos na sala de jogos. Dr. Estevão tirou documentos e os estendeu sobre a mesa. Isto é o que temos, começou. Sua contribuição de 4.800.000 reais está completamente documentada. Transferências bancárias diretas para Ricardo com o conceito contribuição para a compra de casa familiar, as mensagens de WhatsApp onde ele confirma que a casa seria compartilhada e isto levantou um papel amarelado. É o e-mail onde Ricardo prometeu que tudo seria da família para a família. É suficiente. Mais que suficiente. No direito brasileiro, quando há prova de contribuição econômica com intenção de copropriedade, mesmo que o título esteja em nome de terceiros, pode-se reclamar. Mas há um caminho mais rápido e definitivo. As dívidas fiscais. Ricardo deve 47 mil de IPTU e 8 mil de água. Se essas dívidas não forem pagas, o município pode penhorar. Eu posso iniciar uma ação por recuperação de empréstimo com um juiz que conheço. Digamos que é sensível a casos de abuso familiar. Dr. Estevão me olhou fixamente. Graziele, isto é guerra legal. Uma vez que comece, não há volta atrás. Não quero volta atrás. Assinei os documentos ali mesmo. Minha mão não tremeu nem uma vez. Tenho um comprador, continuou o Dr. Estevão. O engenheiro Matias, cliente meu de 20 anos, busca uma casa exatamente nesta região para sua filha que se casa em janeiro. Oferece 6.200.000 reais, pagamento imediato, fechamento em 7 dias. 7 dias. Se agirmos já, apresentamos a ação amanhã, sexta-feira. O juizado emite ordem provisória na segunda. Para quarta-feira, com as dívidas fiscais como pressão, podemos forçar a liquidação. Você recupera seu investimento mais juros legais a 3% ao ano. São 3 anos, aproximadamente 430 mil adicionais. Fiz os cálculos mentais. 4.800.000 mais 430 mil. Um total de 5.230.000 reais. Quando o Dr. Estevão se foi, fiquei sozinha na cozinha. Olhei ao redor. Esta casa, que acreditei minha. Estes azulejos que eu escolhi. Aquela bancada de granito onde amassava massa para empadão. O jardim onde plantei hortelã e alecrim. Não senti nostalgia. Senti alívio. Na segunda-feira chegou a ordem provisória do juizado. Dr. Estevão me ligou às 10 da manhã. Já está. O juiz ordenou o congelamento preventivo da propriedade. Ricardo e Valéria receberão a notificação, mas estarão no ar rumo a Paris. Na terça-feira, Valéria arrumou malas enormes, 6 peças.
Ricardo revisava documentos de viagem, passaportes, reservas. Eu preparei sanduíches para comerem no aeroporto. Graziele, de verdade. Cuida bem das crianças, disse Valéria, retocando a maquiagem na frente do espelho da entrada. E não convide ninguém para a casa. Você sabe que não gosto de gente estranha. Saíram num Uber preto às 4 da tarde. Voo às 8. Os vi se afastar pela janela. Gabriel e Sofia acenavam da porta. Eu também acenei. Quando o carro desapareceu na esquina, fechei a porta. Respirei fundo e então disquei o número de Dr. Estevão. Já foram. Proceda com tudo. Na sexta-feira se assinou a venda. Eu estava lá no cartório junto a Dr. Estevão. O engenheiro Matias assinou. Eu assinei como credora do empréstimo. O tabelião certificou tudo. Transferência bancária imediata. 5.230.000 reais depositados na minha conta nova que abri uma semana antes. Olhei o saldo na tela do banco. 5.230.000 reais. Meu dinheiro, meu trabalho, minha vida. Naquela noite liguei para minha irmã Hortência em Campinas. Hortência tinha 71 anos. Vivia com seu esposo Maurício. Sempre havíamos sido unidas. Preciso pedir algo importante. Pode vir a São Paulo este fim de semana? É urgente. Hortência chegou no domingo à tarde. Trazia sua mala pequena e aquele olhar que conhecia desde crianças. O olhar que dizia, vamos resolver isto, seja o que for. Contei tudo, cada palavra, a conversa telefônica. Os anos de humilhação, o plano legal, a venda da casa. E as crianças? Por isso te liguei. Gabriel e Sofia não têm culpa de nada. São inocentes. Mas também não posso ficar cuidando deles depois de desaparecer. Preciso de alguém de confiança. Hortência, preciso que você os cuide estas 2 semanas que faltam. Eu pagarei todas suas despesas. Te darei 40.000 reais para comida, transporte, o que precisar. Mas preciso que esteja aqui com eles até que Ricardo e Valéria voltem. Minha irmã apertou minha mão. E você? Eu vou embora amanhã. Já encontrei um apartamento na Vila Madalena, mobiliado, bonito, com varanda e vista para as árvores. Ali começarei minha nova vida. Na segunda pela manhã, enquanto Hortência preparava o café para as crianças, arrumei o último. Minhas 3 malas estavam prontas no meu quarto. Dr. Estevão havia enviado um caminhão de mudanças discreto. Chegou às 9. 2 homens uniformizados subiram minhas coisas em 15 minutos. Percorri a casa uma última vez. A sala com o sofá cinza que eu escolhi. A sala de jantar de madeira de pinus, onde passamos tantos jantares silenciosos. A cozinha onde preparei milhares de refeições que ninguém agradeceu. O jardim onde plantei hortelã e alecrim. Não senti nostalgia. Senti libertação. Antes de ir embora, tirei um envelope pardo da minha bolsa. Dentro havia uma carta. Havia escrito na noite anterior com minha melhor caligrafia em papel cor marfim. A deixei sobre a mesa da sala de jantar, bem no centro, impossível de ignorar. Sobre o envelope escrevi: para Ricardo. Subi no Uber que me esperava fora. O motorista carregou minhas 3 malas. Para onde vamos, senhora? Rua Arapiraca 134, Vila Madalena. O carro arrancou. Olhei pela janela traseira. A casa ficou pequena. Depois desapareceu. Não virei mais. Os 13 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Estranhos porque pela primeira vez em décadas não tinha um horário a cumprir. Ninguém me acordava às 6 da manhã exigindo café. Ninguém deixava pratos sujos esperando que eu os lavasse. Ninguém me ignorava enquanto eu existia só para servir. O primeiro dia no meu apartamento da Vila Madalena o passei em silêncio. Caminhei descalça pelos pisos de madeira. Abri cada janela. Deixei o sol entrar sem permissão. Preparei chá de camomila e o tomei sentada na varanda, vendo como as pessoas caminhavam pela rua sem pressa. Ninguém me precisava, e isso descobri. Não era solidão, era liberdade. Conheci minhas vizinhas, Dona Lúcia do 1A e Cláudia do 3B. Dona Lúcia tinha 82 anos, vivia sozinha e fazia a melhor feijoada da região. Cláudia tinha 40, era divorciada, trabalhava como designer gráfica de casa.
Tomamos café juntas no pátio comum do prédio. Tem família aqui? Perguntou Cláudia. Tive que responder e não disse mais. Elas entenderam. Há silêncios que falam mais que 1000 explicações. Me inscrevi em aulas de aquarela na Casa de Cultura da Vila Madalena. Descobri que tinha talento para pintar jacarandás. Minhas pinturas não eram obras-primas, mas eram minhas. Cada pincelada era uma decisão que eu tomava. Ninguém me dizia como, quando ou por quê. Investi meu dinheiro sabiamente. Dr. Estevão me recomendou um assessor financeiro. Meus 5.230.000 reais estavam bem distribuídos. Uma parte no Tesouro Direto, outra em fundos de investimento conservadores, outra numa conta poupança de alto rendimento. Cada mês recebia rendimentos de aproximadamente 22 mil reais. Somados à minha aposentadoria de 8.400, tinha 30.400 reais mensais. Não era rica, mas era independente. No dia 1º de dezembro, 13 dias depois da minha desaparição, Ricardo e Valéria aterrissaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 3h47 da tarde. Eu sabia porque Hortência me mandou mensagem. Acabaram de aterrissar. Em 1 hora estarão na casa. Que comece o show. Ricardo dirigia o carro alugado que haviam deixado no estacionamento do aeroporto. Valéria ia a seu lado mostrando fotos do Instagram para suas amigas pelo WhatsApp. 6 malas enormes no porta-malas. Presentes, lembranças, roupas novas. Não posso esperar para tomar um banho e dormir na minha cama, disse Valéria se espreguiçando. 3 semanas são tempo demais fora. As crianças devem estar loucas para nos ver, acrescentou Ricardo sorrindo. Com certeza minha mãe os tem bem mimados. Chegaram a casa às 5h20 da tarde. O sol começava a se esconder atrás dos jacarandás. A rua estava tranquila. Ricardo estacionou o carro em frente à entrada. Desceu as malas enquanto Valéria checava a maquiagem no espelho do carro. Por que não há luzes acesas? Perguntou Valéria olhando para a casa. Talvez estejam no jardim, respondeu Ricardo carregando 2 malas pesadas. Subiram os degraus da entrada. Ricardo tirou sua chave, a colocou na fechadura. Não entrou. Franziu a testa. Tentou outra vez. Nada. O que acontece? Perguntou Valéria. A chave não entra direito. Ricardo forçou um pouco. Talvez algo travou. Tentou 5 vezes mais. A chave simplesmente não girava. Era como se a fechadura fosse diferente. Toque a campainha, ordenou Valéria, começando a se impacientar. Ricardo pressionou a campainha. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ninguém abriu. Onde está sua mãe? A voz de Valéria subiu 1/8. Onde estão as crianças? Ricardo tirou o celular. Discou meu número. O número que você discou não está disponível. Tentou outra vez. A mesma mensagem. Não atende. Pânico começou a se infiltrar na sua voz. O telefone dela está desligado. Valéria começou a bater na porta. Graziele, abra a porta. Graziele. Silêncio absoluto. Ricardo caminhou até as janelas, pressionou o rosto contra o vidro tentando ver dentro. As cortinas estavam abertas. A sala estava vazia, completamente vazia. Não havia sofá, não havia mesa de centro, não havia quadros, não havia nada. Valéria, a voz de Ricardo tremeu. Venha ver isto. Ela correu para a janela, olhou dentro. Seu rosto ficou pálido. O quê? Onde está tudo? Correram para a janela da sala de jantar, também vazia. Para a cozinha, vazia. A casa inteira estava completamente desabitada. Isto não faz sentido, gritou Valéria. Chame a polícia. Nos roubaram. Ela parou. Seus olhos se abriram enormemente. Ricardo, e se aconteceu algo com sua mãe? E se os assaltaram? E se... Ricardo já estava discando outro número. Tia Hortência. Ela atendeu no 3º toque. Alô, tia Hortência? É o Ricardo. Estamos na casa e não entendemos nada. Onde está minha mãe? Onde estão as crianças? A casa está vazia. As crianças estão comigo, interrompeu Hortência com voz calma. Estou num café a 3 quarteirões da sua casa. Venha buscá-los e se prepare, Ricardo, porque temos muito o que conversar. Desligou.
Ricardo e Valéria se olharam. Confusão, medo, algo mais escuro começando a se formar. Dirigiram os 3 quarteirões como zumbis. Chegaram ao café O Pêndulo. Dentro, numa mesa junto à janela, estavam Gabriel e Sofia colorindo. Hortência tomava chá tranquilamente. As crianças viram seus pais e correram para abraçá-los. Papai, mamãe, sentimos tantas saudades. Ricardo abraçou seus filhos com força, mas seus olhos estavam fixos em Hortência. Tia, o que está acontecendo? Hortência se levantou lentamente, deixou o dinheiro na mesa, pegou sua bolsa. Vamos para a casa. É hora de vocês saberem a verdade. Voltaram os 5 para a casa. Hortência tirou uma chave da sua bolsa, uma chave nova que o engenheiro Matias lhe havia dado por instruções de Dr. Estevão. De onde tirou essa chave? Perguntou Valéria com voz estridente. Hortência não respondeu. Simplesmente abriu a porta. Entraram. A casa estava absolutamente vazia. Seus passos ecoavam contra os pisos nus. Não havia cortinas, não havia móveis, não havia vida. Na sala de jantar, sobre o piso de madeira, havia um envelope pardo. Ricardo o viu, caminhou até ele como hipnotizado, o levantou com mãos trêmulas. Para Ricardo, a letra de sua mãe. Inconfundível. Abriu o envelope, tirou a carta, começou a ler em voz alta. Filho, quando ler esta carta, já não estarei aqui. Não busque explicações em outras pessoas. A resposta está no seu próprio coração. Há 3 anos te dei 4.800.000 reais porque acreditei que estávamos construindo um lar juntos. Mas você construiu uma prisão onde eu era a empregada invisível. Ouvi sua esposa dizer que sou um fardo. Ouvi seus planos para quando eu morresse. E o mais doloroso, ouvi você se calar. Seu silêncio foi pior que as palavras dela. Esta casa acaba de ser vendida. Recuperei o que era meu por direito e por lei. Os documentos legais estão com meu advogado, o Dr. Estevão Ramos. Ele explicará tudo. Não procurei você para me despedir porque já não reconheço o homem em quem se converteu. O menino que criei teria me defendido. O menino que abracei quando tinha medo não teria me deixado sozinha numa mesa de aniversário sem bolo. Não te odeio, Ricardo, mas também não posso continuar te amando desde a humilhação. Seus filhos ficam aos cuidados da sua tia Hortência até que retornem. Ela sabe tudo e, acredite, a família também. Espero que as fotografias de Paris tenham valido mais que os anos que sua mãe investiu em te amar. Cuide-se e aprenda a cuidar do que importa antes que desapareça. Sua mãe, Graziele Monteiro. Post-scriptum. Os fardos não pesam onde não são queridos. Isto foi feito por uma mulher livre. Com cada palavra seu rosto se decompunha mais. Valéria lia por cima do seu ombro. Sua expressão passou de confusão a choque, a horror absoluto. Quando Ricardo terminou de ler, deixou cair a carta. Não, isto não pode ser real. É completamente real, disse Hortência com voz firme. Sua mãe vendeu a casa, recuperou seu investimento e foi embora. E sabe por quê? Porque vocês a trataram como lixo durante 3 anos. Ela não podia vender a casa, gritou Valéria. A casa está no nosso nome. Isto é ilegal. É completamente legal, respondeu Hortência. Graziele contribuiu com 4.800.000 reais. Tem todas as transferências bancárias, todas as mensagens onde Ricardo prometeu que a casa seria familiar. Um juiz determinou que ela tinha direito a recuperar seu empréstimo. A casa foi vendida. Acabou. Ricardo se deixou cair no chão. Literalmente, suas pernas não o sustentaram mais. Onde está minha mãe? Não sei. E mesmo que soubesse, não te diria. Hortência cruzou os braços. Sabe o que ela me disse quando me ligou há 2 semanas? Me disse que ouviu sua esposa chamá-la de fardo insuportável, que ouviu seus planos para quando ela morresse e o pior de tudo, Ricardo, que ouviu você se calar. Ricardo levantou a vista, lágrimas corriam pelo seu rosto. Eu não sabia que ela tinha ouvido. Então é verdade? Hortência deu um passo para a frente. É verdade que planejavam vender a casa quando ela morresse? Que só esperavam que a natureza fizesse seu trabalho?
Silêncio. Valéria cobriu o rosto com as mãos. Ricardo não conseguia olhar sua tia nos olhos. Meu Deus! Os dias seguintes foram um terremoto silencioso que sacudiu toda a família. Hortência não guardou silêncio. Não era seu estilo. Ligou para cada tio, cada primo, cada conhecido da família Monteiro. Contou tudo, cada detalhe, cada humilhação, cada palavra cruel que Valéria havia dito e que Ricardo havia permitido. 3 dias depois do retorno, Ricardo recebeu uma ligação de seu tio Juliano, irmão de Fabrício. É verdade o que diz Hortência? É verdade que sua mãe vendeu a casa porque vocês a tratavam como empregada? Ricardo tentou explicar, justificar, suavizar. Mas tio Juliano o interrompeu com voz de aço. Seu pai estaria envergonhado de você. Graziele foi a melhor esposa, a melhor mãe, e você pagou assim. Não me ligue novamente até que conserte o que quebrou. Desligou. A prima Verônica, que sempre foi próxima a mim, publicou no grupo familiar do WhatsApp. Acabei de falar com a tia Graziele. Está bem, está feliz e está exatamente onde merece estar, longe de quem não soube valorizá-la. Ricardo, Valéria, deveriam sentir vergonha. Valéria leu a mensagem e jogou o celular contra a parede. A tela quebrou em 1000 pedaços. Os pais de Valéria, seu Armando e Dona Patrícia, também se inteiraram. Seu Armando ligou para Ricardo. Está me dizendo que sua mãe contribuiu com quase 5 milhões e vocês a trataram como empregada doméstica? E que Valéria falava mal dela por telefone? Sogro, eu não sabia que minha mãe tinha ouvido. Isso não é o ponto, gritou seu Armando. O ponto é que faziam. Minha filha se comportou de maneira vergonhosa e você permitiu. Não me espanta que sua mãe tenha ido embora. Dona Patrícia foi pior. Chegou ao apartamento alugado, onde agora viviam Ricardo e Valéria. Um lugar pequeno, feio, numa região perigosa, que era o único que puderam pagar com o pouco que lhes restava. E confrontou sua filha cara a cara. Como pôde, Valéria? Como pôde ser tão ingrata? Aquela mulher abriu seu lar, cuidou de seus filhos e você a chamava de fardo. Valéria chorava. Não pensei que ela fosse ouvir. Eu só estava me desabafando. Se desabafando. Dona Patrícia a esbofeteou. Uma bofetada seca que ressoou no pequeno apartamento. Não te criei para ser cruel. Não te criei para usar as pessoas. Me dá nojo. Saiu sem olhar para trás. Valéria se trancou no banheiro e chorou durante 2 horas. Ricardo, enquanto isso, estava destruído. Não dormia. Mal comia. Acordava no meio da noite com ataques de pânico. No trabalho, seu desempenho caiu. Seu chefe o chamou em seu escritório. Ricardo, preciso que se concentre. Temos 3 projetos atrasados por sua culpa. Sinto muito, senhor. É que estou passando por um momento difícil. Todos passamos por momentos difíceis, mas o trabalho é o trabalho. Se não pode lidar, talvez precise tirar um tempo. Ricardo tentou me contatar 7 vezes nesses 6 meses. 3 cartas escritas à mão que Dr. Estevão me entregou. Li todas. Em cada uma, Ricardo se desculpava, chorava com palavras, me dizia quanto sentia minha falta, quanto se arrependia. Na última carta me contou que havia se separado de Valéria. Mãe, finalmente vi quem ela era realmente. Vi seu veneno. Vi como me manipulou durante anos. Não é justificativa para o que fiz, mas precisa saber que acordei. Tarde, mas acordei. Também me contou que venderam o carro, que estava indo à terapia, que Gabriel perguntava por mim todas as noites. Sofia desenhou um retrato seu na escola. Intitulou Minha Avó Valente. Tenho colado na geladeira. É a única coisa bonita neste apartamento feio onde agora vivemos. Essas palavras me chegaram fundo, mas não respondi. Ainda não. Em junho, 6 meses depois da minha desaparição, recebi uma ligação de Hortência. Graziele, precisa saber algo. Ricardo está diferente. Vem me ver toda semana, traz as crianças, limpa minha casa sem que eu peça, me ajuda com as compras e fala de você o tempo todo. O que diz? Que foi um idiota, que perdeu a pessoa mais importante da sua vida, que daria qualquer coisa por uma oportunidade de demonstrar que mudou. Suspirei.
As pessoas não mudam, Hortência. Não, não mudam, mas podem crescer. E acho que Ricardo está crescendo. Tarde, dolorosamente, mas está crescendo. Naquela noite na minha varanda, com uma taça de vinho e o som dos grilos, tomei uma decisão. Escrevi uma carta para Ricardo. A primeira comunicação direta em 6 meses. Ricardo, li suas cartas todas e sei que se arrepende. Mas o arrependimento é fácil quando já perdeu tudo. O difícil é mudar quando ainda tem opções. Não sei se algum dia poderemos reconstruir o que se rompeu. Não sei se voltará a ter uma mãe como a que fui, porque aquela mulher morreu no dia que ouvi sua esposa me chamar de fardo. Mas sei que meus netos não têm culpa e sei que eles precisam de mim. No próximo sábado, às 11 da manhã, estarei no Parque Ibirapuera junto à fonte. Pode trazer Gabriel e Sofia. Só eles. Se você vier, eu vou embora. Esta é minha condição. Aceite ou deixe. Mãe. O sábado chegou. Me arrumei com cuidado. Um vestido verde-oliva que comprei na semana anterior, meu cabelo recém-cortado, um pouco de maquiagem. Me olhei no espelho. Não reconhecia a mulher do reflexo, mas gostava do que via. Cheguei ao parque às 10h45. Sentei num banco junto à fonte. A água corria com aquele som que sempre me havia relaxado. Às 11 em ponto, vi 2 figuras pequenas correndo até mim. Vovó, vovó. Gabriel e Sofia, maiores. Gabriel havia crescido ao menos 5 centímetros. Sofia trazia um vestido amarelo com borboletas bordadas. Me levantei. Eles bateram em mim como 2 pequenos furacões. Os abracei tão forte que quase não podia respirar. Cheiravam a shampoo de bebê e biscoitos. Senti seus bracinhos rodeando minha cintura. Senti suas lágrimas molhando meu vestido. Sentimos tantas saudades, vovó, soluçou Gabriel. Pensei que nunca mais te veríamos. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Atrás deles, a uns 20 metros, estava Ricardo. Não se aproximou, ficou lá de pé, com as mãos nos bolsos, mais magro, mais velho, mais cansado. Nossos olhares se encontraram. Eu não sorri, mas também não olhei com ódio. Simplesmente assenti. Um pequeno gesto que dizia: obrigada por respeitar. Ele assentiu de volta e se virou. Foi embora. Hoje, tenho 69 anos. Vivo sozinha no meu apartamento da Vila Madalena. Vejo meus netos a cada 2 sábados. Às vezes, Ricardo me cumprimenta de longe. Eu assinto. Nada mais. Ainda não estou pronta para uma conversa. Talvez nunca esteja. E está tudo bem, porque aprendi que o perdão não é obrigatório, que proteger sua paz é mais importante que manter aparências, que dizer não não te faz má pessoa. Me levantei, recuperei meu dinheiro, recuperei minha dignidade, recuperei minha vida. E se isso me faz egoísta aos olhos de alguns, que assim seja, porque passei décadas sendo desinteressada, generosa, sacrificada e, em troca, me chamaram de fardo. Agora sou livre. E a liberdade, descobri, não pesa. Voa. Meu nome é Graziele Monteiro, e esta é minha história de como um fardo decidiu se liberar. Porque a verdadeira riqueza não está nas casas que você possui, está na dignidade que não permite que lhe tirem. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.